Nesse vídeo você vai aprender os falsos cognatos mais usados em inglês, que são aquelas palavras que parecem uma coisa em português, mas na verdade têm um significado completamente diferente. Por exemplo, se você visse essa palavra aí que está aparecendo na sua tela, você vai falar que é aliás, não é? Pois é, só que essa palavra aí é em inglês também, se escreve dessa forma e não significa aliás. Você pronuncia alias e o significado dela, na verdade, é um codinome, um pseudônimo, ou às vezes a gente traduz como vulgo, quando você está se referindo a um apelido, a um codinome que a pessoa tem. Michael Caine, alias The Monster, is wanted by the police. O Michael Caine, vulgo, o monstro, é procurado pela polícia. Tá, aí você pergunta, então como que eu falo aliás em inglês? Para dizer aliás, você vai usar a expressão by the way, que você pode traduzir como aliás, falando nisso, a propósito. Então eu poderia chegar para você e falar, by the way, how did your interview go? Aliás, como foi a sua entrevista? Tá, e você olha essa palavra aqui, preservative, o que você imagina? Pois é, não é isso que você está pensando. Preservative não é preservativo, é um conservante, né? Os alimentos, muitos produtos têm conservantes, então eles têm preservatives, porque preservatives servem para preservar o alimento. Faz sentido, né? Então eu poderia dizer, por exemplo, industrialized foods usually have a lot of preservatives. Então as comidas industrializadas geralmente têm muitos conservantes. Agora, se você quer falar preservativo, você usa a palavra condom. Aliás, ainda dentro desse assunto, você tem que tomar cuidado com a palavra Durex. Se você visse Durex, você ia imaginar aquela fita, não é? Para colar uma embalagem. Pois é, só que Durex é uma marca de camisinha em inglês. Então não fale Durex se você está falando do Durex, que você quer colar ali alguma coisa. Se você quer o Durex mesmo, a fita adesiva, você chama isso de Scotch Tape. Scotch Tape. Aliás, Scotch é uma marca de fita adesiva aí muito comum. Antes da gente continuar, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer aprender inglês passo a passo, nunca mais errar a sua pronúncia, aprender a entender o inglês falado rápido no dia a dia, em breve a gente vai abrir as inscrições para o nosso pacote de cursos todos por um. Essa é uma super promoção com um mega desconto. Para participar, basta você acessar o nosso grupo VIP do WhatsApp. O link está aí na descrição do vídeo, é só você entrar lá e aguardar, que em breve a gente passa mais informações sobre essa super promoção. Vamos voltar lá para o vídeo. A próxima é to resume. To resume significa reiniciar, recomeçar. Então eu poderia dizer, the company expects to resume production very soon. A empresa espera reiniciar a produção muito em breve. Ou às vezes dá um pau aí no seu computador, aparece uma mensagem assim, press any key to resume. Aperte qualquer tecla para reiniciar. Não é para resumir o computador, né? Agora olha só, também tem essa palavra aqui. Escreve igual, só que tem um acentinho aí. Aí você vai falar, mas em inglês tem acento? Pois é, essa palavra na verdade vem do francês, por isso que ela tem esse acento. Mas eles usam em inglês, só que essa palavra tem outro significado e a pronúncia é resume. Resume é o seu currículo. Please, attach your resume to the application form. Por favor, anexe o seu currículo à ficha de inscrição. Bom, aí você deve estar pensando em como que eu falo resumir afinal de contas. Resumir em inglês é to summarize. He used a graph to summarize the data from the experiment. Ele usou um gráfico para resumir os dados do experimento. Agora, olha essa aqui. Collateral. Você deve estar imaginando que não é colateral. Pois é, não é. A palavra collateral em inglês significa uma garantia de um empréstimo. Então você vai num banco pedir um empréstimo, o cara vai pedir para você uma garantia. Essa garantia de empréstimo, em inglês eles chamam de collateral. Então eu poderia dizer, she used her house as a collateral for a loan. Ela usou a casa dela como garantia para um empréstimo. Agora, se você está falando, por exemplo, de efeitos colaterais, aí você vai usar a palavra side effects. The medication can have side effects as dizziness and nausea. Então, a medicação, o remédio, pode ter efeitos colaterais como tontura e náusea. Agora vamos para a palavra pretend. To pretend, não é pretender, significa, na verdade, fingir. Então você poderia ouvir uma frase assim, she's not really hurt, she's only pretending. Ela não está machucada de verdade,
Ela só está fingindo. Agora, se você quer falar pretender, aí a gente usa o verbo to intend. He intends to travel to Europe next year. Ele pretende viajar para a Europa ano que vem. Agora vem comprehensive. Não é compreensivo. Essa palavra, na verdade, significa completo, abrangente. Então eu poderia dizer assim: We offer a comprehensive training about the business. Nós oferecemos um treinamento completo sobre o negócio. Não é um treinamento compreensivo, não é? Agora, se você quer falar compreensivo, aí você usa a palavra understanding. He was very understanding and gave me a few days off. Ele foi muito compreensivo e me deu alguns dias de folga. Fabric não é fábrica, é tecido, tá? Tecido de roupa é fabric. Wash delicate fabrics by hand. Lave os tecidos delicados à mão. Agora, você quer falar fábrica? Aí você diz factory. They plan to expand the factory to increase production. Eles planejam expandir a fábrica para aumentar a produção. Costume. Costume não é costume, é fantasia. Sabe a fantasia que você coloca para ir no carnaval, para ir no Halloween? Isso chama costume. Por exemplo, costume parties are popular at Halloween. As festas à fantasia são populares no Halloween. Agora, se você quer falar costume, você fala custom. They have very different customs. Eles têm costumes muito diferentes. Só uma observação aqui é que a palavra customs também é usada para se referir à alfândega. Você vai viajar para o exterior, você vai passar pela alfândega. Isso também chama customs. Agora vem tenant. Não é o tenente. Tenant é o inquilino. Se você aluga uma casa, você é o inquilino, né? Você está morando naquela casa alugada, você é o inquilino. Em inglês isso chama tenant. Então, por exemplo, tenants are complaining that essential repairs are not being done. Agora, se você está se referindo ao tenente do exército, por exemplo, aí eles dizem lieutenant. The lieutenant gave orders to advance. O tenente deu ordens para avançar. To push. Parece puxar, mas é empurrar. Cuidado, hein? Essa é bem clássica, né? Você vai ver escrito em portas, por exemplo. Então, se você vê escrito push, cuidado para não puxar e arrancar a porta, né? Porque push é para empurrar. He helped me push my car. Ele me ajudou a empurrar o carro. Agora, se você quer falar puxar, aí é o verbo to pull. Pull the door to open it. Puxe a porta para abri-la. Tem também a palavra prejudice, que muita gente acha que é prejuízo, mas na verdade é preconceito. He had to battle against prejudice to get a job. Ele teve que lutar contra o preconceito para conseguir um emprego. Agora, para falar prejuízo, se usa a palavra loss. Loss literalmente é perda. Então, quando você tem uma perda financeira, é um prejuízo. Então, você vai usar a palavra loss. The company reported a financial loss this quarter. A empresa reportou um prejuízo financeiro este trimestre. Agora, a próxima palavra é essa aqui, to realize. To realize é o verbo perceber em inglês. They didn't realize the danger they were in. Eles não perceberam o perigo em que eles estavam. Aí, claro, você vai perguntar, beleza, e como eu falo realizar então? Aí, realizar é uma palavra bem pegadinha, porque depende do contexto. Não tem uma única palavra para você dizer realizar em inglês. Vai depender, vou te dar alguns exemplos aqui. Se eu vou falar de realizar um evento, por exemplo, geralmente eles vão usar o verbo to hold, que é o verbo que também significa segurar, mas eles usam para realizar eventos. Por exemplo, they will hold a concert to raise money for the institution. Eles vão realizar um show para arrecadar dinheiro para a instituição. Agora, se você está falando que alguém realizou um sonho, aí se usa o verbo to fulfill. Por exemplo, he fulfilled his dream. Ele realizou o seu sonho. Agora, se for o sonho se realizou, o verbo se realizar, quando você fala para sonhos, é outro verbo. Aí, na verdade, é uma expressão que é come true. Então, você quer falar, meu sonho se realizou. My dream came true. Agora vamos falar dessa palavra aqui, idiom, que não é idioma. Idiom significa uma expressão idiomática. Alguma frase, alguma expressão que tem um significado próprio. Por exemplo, the phrase kick the bucket is an idiom that means pass away. A frase kick the bucket
que literalmente significa chutar o balde. Então essa frase é uma expressão idiomática que significa morrer. Pois é, o cara chutou o balde significa que ele morreu. Agora, se você quer falar idioma, vai ser language. Igual língua. Língua, idioma é language. Por exemplo, she speaks 3 languages. Ela fala 3 idiomas ou 3 línguas. Vamos para o verbo to assist, que não é assistir, é o verbo ajudar, dar assistência, né? Por isso que é to assist. Então você poderia falar assim: This app was designed to assist users with their finance. Então, esse aplicativo foi projetado para auxiliar, ajudar os usuários com suas finanças. Agora, o verbo assistir mesmo, assistir televisão, por exemplo, é to watch. He wants to watch the game live at the stadium. Ele quer assistir o jogo ao vivo no estádio. Cafeteria não é cafeteria. É um refeitório. Na escola, na faculdade, na empresa, tem um refeitório onde você vai almoçar. Isso eles chamam de cafeteria. Let's meet in the cafeteria for lunch. Vamos nos encontrar no refeitório para o almoço. Agora, uma cafeteria onde você vai para tomar um cafezinho, comer um biscoitinho, se chama coffee shop. Literalmente é a loja de café. Let's meet at the coffee shop in the mall. Vamos nos encontrar na cafeteria do shopping. Eventually. Eventually não é eventualmente. Significa finalmente. The truth will eventually come out. A verdade finalmente vai aparecer. Agora, se você quer falar eventualmente, você pode usar possibly ou occasionally, né? Que seria possivelmente, eventualmente isso vai acontecer, ou alguma coisa acontece eventualmente, né? Quer dizer, às vezes, de vez em quando, occasionally, também seria uma possibilidade. We need to find a solution, possibly before the end of the day. Nós precisamos achar uma solução, eventualmente antes do fim do dia. Ultimately. Ultimately não é ultimamente, significa no final, no fim das contas. Então, é essa expressão que eles usam. Ultimately, we have to make our own choices. No fim das contas, nós temos que fazer nossas próprias escolhas. Agora, para falar ultimamente, você diz lately. Lately. I've been feeling a little tired lately. Eu tenho me sentido um pouco cansado ultimamente. E essa palavra, que não é data, essa palavra em inglês você pronuncia data ou data e significa dados. Igual banco de dados, a gente diz database. The data shows an increase in sales. Os dados mostram um aumento nas vendas. Agora, para falar data, você diz date. Date. What's the expiration date? Qual é a data de validade? Aí você encontra a palavra pasta. Pasta não é pasta. Na verdade, são as massas, tipo cannelloni, ravioli, macarrão. Essas massas italianas, eles chamam de pasta. There are many different types of pasta available. Há muitos tipos diferentes de massas disponíveis. Aí, para você falar pasta, depende, você pode falar paste, se você está se referindo a uma pasta igual pasta de dente, aí seria toothpaste. Se é uma pasta de você guardar documentos, aí você diz folder. Poderia dizer então, don't squeeze the toothpaste from the middle. Não aperte a pasta de dente no meio. Ou, the documents are in the blue folder. Os documentos estão na pasta azul, aí a pasta de documentos. Vamos agora para parents. Também é um clássico. Parents significa os seus pais, não os parentes. It's essential for parents to set a good example for their children. É essencial para os pais darem um bom exemplo para os seus filhos. Agora, se você quer falar parentes, em inglês você diz relatives. Por exemplo, I'm going to visit some relatives next week. Eu vou visitar alguns parentes a semana que vem. Ou se você quer falar, por exemplo, vocês são parentes, então aí nesse caso você fala, are you related? Então é assim que você perguntaria se duas pessoas são parentes entre si. Aí você vê a palavra journal. Journal não é jornal. Journal são periódicos científicos. Então existem publicações científicas que eles chamam de periódicos em português, em inglês eles chamam isso de journal. Journal também pode ser um diário. Se você escreve um diário aí, no seu diário, você também pode chamar de journal. The scientist published his findings in a scientific journal. O cientista publicou as suas descobertas num periódico, ou numa revista científica. Agora, para falar jornal, se você está se referindo ao jornal impresso, é newspaper. Se você está falando do jornal na televisão, eles chamam de news program.
I usually watch the news program at night. Eu geralmente assisto o jornal à noite, ou telejornal se você quiser. Library é biblioteca, não é livraria. You can borrow up to 5 books from the library. Você pode pegar emprestado até 5 livros da biblioteca. Agora, uma livraria é bookstore. Só um detalhe é que é muito comum aqui no Brasil a gente chamar de livraria uma papelaria. Tá, eu vou lá na livraria, vou comprar papel, caneta, lápis, essas coisas. Então, se você está falando do lugar que vende livros, é bookstore. Agora, se você está falando da papelaria, você fala stationery store. Many people buy books online rather than going to a bookstore. Então muitas pessoas compram livros pela internet ao invés de ir a uma livraria. E comenta aí qual dessas palavras mais te surpreendeu.